tema que foi nos pedido para falar foi sobre o status do cristianismo no Brasil. E certamente há muitos pontos para conhecermos, analisarmos, pensarmos, refletirmos. E é lógico, é sabido que o tempo não nos permite. Então tentaremos rapidamente fazer um panorama da realidade, dos desafios. Muitas dessas informações não são informações novas, você já conhece, mas não poderíamos deixar de utilizar essas informações, não poderíamos excluir essas informações, porque certamente iria ficar alguma lacuna em relação a algum desses desafios. Antes de entrarmos, ou conhecermos, ou falarmos sobre esses desafios, queria falar um pouco de alguns acontecimentos históricos que certamente influenciaram o cenário atual da Igreja Evangélica Brasileira. Esqueci de ligar o data show. Coisa mínima. Coisa mínima. E eu creio que vocês já estavam olhando, visualizando. Só um minutinho. Pronto. Eu procurei colocar aqui algumas datas que cobrem a parte aí da história do nosso país. Como eu falei, aqui não tínhamos como colocar aqui, por exemplo, a data da chegada dos vários missionários. Não era essa a proposta. Mas eu quis aqui colocar alguns acontecimentos que certamente influenciaram o cenário atual. Dentre esses daqui, eu quero destacar dois. Em 19 de fevereiro de 1810, foi assinado um tratado entre a Inglaterra e Portugal. Creio que todo mundo aqui nessa sala lembra desse tratado. O Tratado do Comércio e Navegação. Quantos lembram? Estudaram lá no ensino médio. Porque esse acontecimento influenciou bastante a história da evangelização em nosso país. Porque esse tratado permitiu a todos os vassalos da rainha, da época, permitiu que todos os vassalos em territórios ou domínios portugueses tivessem liberdade de culto. Ou seja, eles podiam adorar o Senhor, eles podiam cultuar na forma protestante, poderiam cultuar na forma reformada, poderiam até construir templos, desde que esses templos não tivessem o mesmo formato dos templos católicos e nem tivessem também os famosos sinos. Mas eles permitiam, portanto, os vassalos do reino da Inglaterra, do Reino Unido, servir ao Senhor na sua fé, na sua confissão, em todos os territórios de domínio de Portugal. E a partir então de 1810, que chegaram os primeiros, digamos, missionários ao nosso país de forma permanente. E a história das nossas denominações vocês conhecem bem. Eu só quero destacar nesse momento que foi depois desse tratado que tudo isso veio a acontecer. Ou seja, algo lá na Europa que influenciou o nosso país. Tá certo? E aí, temos um outro acontecimento que também veio influenciar bastante, que é a proclamação da República, onde em 1891, foi aprovada e promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil. Por que essa Constituição e esse fato aqui é tão importante para a nossa história, a história da evangelização? Porque nessa Constituição aqui foi separado o Estado da religião. E o nosso Estado passou a ser um Estado laico, permitindo, portanto, a todos os brasileiros confessarem a fé que eles desejassem. Então, dois fatos históricos influenciaram bastante a nossa evangelização ou o nosso cenário atual. E aqui, vocês lembram que a Constituição foi em 1891. Em 1890, temos ali a realização do censo. Naquele período, a Igreja Católica ela praticamente dominava o nosso cenário.
eram cerca de 99%, quase 100% da nossa população era católica. Mas aí vocês lembram que nesse mesmo período foi criada a República e a nossa Constituição permitiu a liberdade de culto, separando a religião do Estado. E a partir daqui, percebam como a igreja evangélica vem crescendo nesses últimos anos, ou décadas, ou nesse último século, enquanto a mesma igreja católica vem decaindo década após década. Não apenas percentualmente, mas também numericamente. O último censo, eu não lembro agora em termos os dados, mas eles perderam populacionalmente. Tipo assim, só um exemplo, então eu não lembro o dado exato. Em 2000 eles eram 123 milhões. Em 2010, 120 milhões. Ou seja, não caíram apenas percentualmente, caíram também numericamente. Então há um grande declínio da Igreja Católica após a proclamação da República aí no finalzinho do século que nós chamamos do século missionário, o grande século de missões, o século XIX, e ao longo do século XX, que é conhecido, já foi pontuado aqui como o século do movimento pentecostal em todo o mundo. E, mais uma vez, esses fatos estão conectados não só com o nosso país, mas estão conectados com o mundo todo. O grande século de missões, onde começaram a vir os primeiros missionários de forma permanente para o nosso país, como posteriormente o grande século do movimento pentecostal, não só a nível do Brasil, mas também a nível de mundo. E aqui, apenas para compararmos, não vamos comentar os percentuais, mas percebam o grande crescimento da igreja evangélica nos últimos 20, 30 anos. Foi uma curva bem ascendente, onde cresceu 7,45% entre 1991 e 2000, e no último censo esse crescimento diminuiu, o que já nos chama a atenção. A igreja vinha crescendo, percentuais cada vez maiores, comparado com os censos anteriores, mas o que aconteceu? Em 2010, já a igreja evangélica já experimenta um declínio nesse crescimento, tá certo? Enquanto a igreja católica sempre tem crescido menos do que o crescimento populacional. Por isso que eles têm perdido tanto adeptos, tanto percentualmente, quanto a nível populacional total em nosso país. E esse é o resultado de percentual do nosso último censo, onde a Igreja Católica, que lá em 1890 nós vimos que era 99%, em 2010 eles estão com 64%. São os dados oficiais do último censo. E os evangélicos, que eram 0,1% lá em 1890, em 2010 eles já são 22%. Então essa, digamos, é a nossa realidade atual. Não queremos aqui discutir quem são esses evangélicos. Se são neopentecostais, se são pentecostais, se são tradicionais, porque esses números incluem ou contemplam todos esses evangélicos definidos pelo IBGE. Não queremos entrar nesse mérito. 26,9%? Não, 22%. 102%? Isso. Sendo 22 ou 26, eu creio que seja 22, mas estaria aí nessa casa e aí, o importante é que a gente percebesse em primeiro momento esse aumento e nesse último censo um pequeno declínio do percentual, tá certo? Isso. Aqui então, apenas para visualizarmos, não vamos gastar muito tempo neles também, que queremos chegar nos nossos desafios, mas as regiões divididas por percentuais. Aí, em termos de católicos, o Nordeste é a região mais católica do nosso país. Oi? Certo. O Norte... 3,8% do 23 ou 2010? 23 ou 26? Gente, só um minutinho, a gente vê isso no intervalo, porque não altera no ponto que está. Isso. O Norte é a região mais evangélica, percentualmente, ok? E o Sudeste é a região com o maior número de 100 religião. Lembrando que quando a gente fala dos 100 religião, nós não estamos falando exclusivamente de ateus, mas daqueles que estão
fora de uma igreja, que não se identificam com nenhuma religião ou com nenhuma denominação, tá certo? E aqui seria os rankings por estados. Vocês conhecem bem essas informações, mas eu quero apenas pontuar também os destaques. O Piauí continua sendo o estado menos evangélico do nosso país. Se fôssemos aqui estar falando de desafios, seria certamente o estado do Piauí um desses desafios onde nós devemos concentrar a evangelização nos nossos dias. Tá certo? Que o Piauí é um estado menos evangélico, ao mesmo tempo que o Piauí é o estado mais católico. O Rio de Janeiro, mais uma vez, aqui se destaca como o estado onde o maior número de 100 religião, e Santa Catarina, o menor estado com a presença dos 100 religião. Aqui seria essa distribuição daqueles dados na visualização do mapa. Piauí, ali, o estado menos evangélico. E aqui a distribuição dos municípios. Percebam que a cor em vermelho e a cor em amarelo, que são os percentuais menores com a presença evangélica, se encontra aqui no interior da região Nordeste, e aqui no interior de Minas, e aqui também no Rio Grande do Sul e um pouquinho ali em Santa Catarina. Esses seriam os locais com maior concentração de municípios menos evangelizados. Atualmente, foi publicado no Diário Oficial, a população do Brasil está estimada em 204 milhões, e aqui é um cálculo meu, tá? Não é um dado oficial, mas é um dado calculado com a taxa de crescimento da última década foi de 4,9. Então, os evangélicos hoje seriam em torno de 53 milhões, tá certo? Mas não é um dado oficial. Só vamos ter um dado oficial quando tivermos a realização do próximo censo, que vai ser em 2020. Então, esse seria, digamos, o número populacional atual do país, quanto o número de evangélicos em nossa nação, 53 milhões, ok? Mas quais são os principais desafios? A gente falou um pouquinho rapidamente da história, como aconteceu esse crescimento, quais foram os fatos que influenciaram esse crescimento, esses percentuais de crescimento e onde a igreja estaria mais localizada e menos localizado. Mas a gente sabe que esse crescimento ele não foi homogêneo, né? Ou seja, esse crescimento ele não foi igual em todo o país, como a gente já percebeu naquele ranking. Então a gente vai precisar conhecer aonde a igreja precisa chegar no século XXI, apesar do grande crescimento que ele experimentou nas últimas décadas. Os indígenas continuam sendo um dos grandes desafios, talvez seja um dos desafios mais tempo falado, né? O último censo apontou uma população indígena de 734 mil habitantes, ou 1.000 indígenas, onde a população urbana dos indígenas estaria em torno de 383 mil, e a população rural, 350 mil indígenas. Ou seja, a população indígena, cada vez mais, como já foi falado aqui, está se tornando urbana, que é um outro desafio. O Cowboy trabalha aí com a evangelização de indígenas urbanos. Vocês podem até, nos intervalos, perguntar algo particular para ele. Os dados também da realidade indígena, vocês podem consultar aqui o André, que é o responsável pelo banco de dados do DAI, o pastor José Carlos, o Paulo Botrel, muitas pessoas aqui que podem dar informações melhores. Mas, como dados principais, eu gostaria de destacar, além da população, as 340 etnias que foram apontadas no último... Já são 342. Pronto, o André está me atualizando aqui, são 342 etnias, das quais, pelo menos nesse relatório, eram 121. Permanece 121? Caiu também. Pronto, certo. Esse é o último relatório que foi divulgado abertamente, os dados que eu tive acesso, portanto são 340 e 121 etnias não alcançadas. Tá certo? Então esse seria o desafio indígena, alcançar essas 121 etnias em nosso país. Esse mapa aqui ainda vai precisar de uma revisão para ser divulgado, mas eu quis aproveitá-lo e trazê-lo para destacar a região Nordeste. Em que aspecto?
que do total daquelas etnias, temos no Nordeste 58 etnias. Dessas 58 etnias no Nordeste, 31, exatamente as que estão em vermelho, são todas não alcançadas. E essa é uma informação que deve, em algum ponto, nos envergonhar, porque são tribos de fácil acesso. São tribos ou etnias onde não se precisa aprender uma outra língua, na maioria delas. São falantes do português. Não há questão de selva, não há os perigos do isolamento geográfico, mas ainda assim nós temos aqui nessa região 31 etnias não alcançadas. Então, mais um desafio que nós precisamos estar enxergando e contemplando em nossas agendas missionárias. Sertanejos, é um outro segmento que há bastante tempo vem sendo falado. Graças a Deus a igreja tem crescido no sertão, mas ainda há grandes porções ou um grande número de municípios que precisamos alcançá-los com a pregação do Evangelho. No sertão hoje, que é exatamente a área interiorana da região Nordeste, é onde estão os menores percentuais de evangélicos. Temos cerca de 6 mil comunidades rurais sem a presença do Evangelho. Então, por isso que aqui no Nordeste nós destacamos a evangelização do sertanejo, esses municípios se encontrarem com baixos percentuais, mas especialmente nós queremos destacar a evangelização dos sertanejos rurais, tá certo? Onde teríamos cerca de 6 mil comunidades rurais, sítios, que ainda não conhecem o Evangelho plenamente. Os ciganos hoje estão uma população entre 800 mil a 1 milhão de ciganos. Os ciganos estão presentes em 21 estados e a minoria dos ciganos são evangélicos. Graças a Deus há pastores evangélicos, há algumas igrejas iniciando ciganas evangélicas, mas a grande população cigana ainda no nosso país é não evangelizada. Eu falei para vocês que a população é em torno de 1 milhão de ciganos, mas apenas foi identificado 46 missionários atualmente trabalhando com os ciganos. Desses 46 missionários, apenas 22 trabalham em tempo integral. O restante nos, finais de semana e em outros momentos. Os quilombolas, deixa eu fugir os quilombolas, o último dado apresentado pelo governo apontou 2.474 comunidades reconhecidas. Isso são as comunidades que foram reconhecidas pelo governo, mas pesquisas e outras organizações têm identificado em nosso país cerca de 5 mil comunidades. A população quilombola em nosso país pode chegar a quase 2 milhões de quilombolas. E era um segmento que até outro dia ninguém, ouvia falar nele. A grande maioria dessas comunidades também não estão evangelizadas. Quase a metade dessas comunidades, são comunidades não alcançadas. E o Nordeste, mais uma vez, se destaca, é a região onde está a maioria dessas comunidades. Vou adiantar por causa do tempo, vocês vão ter acesso, que seria a distribuição dessas comunidades pelo nosso país. Os únicos estados que não têm comunidades quilombolas o teu estado ali, Roraima, o Acre, e o Distrito Federal também não tem comunidade quilombola. O Nordeste, aqui é a distribuição dessas comunidades, onde estão mais concentradas também. Ribeirinhos. Também pode consultar aí o Cowboy, ele é pesquisador entre ribeirinhos. Mas aqui está a bacia amazônica, onde temos aí cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. Essa região aqui, nós temos cerca de mais de 7 mil rios perenes. Em maioria desses rios estão localizadas essas comunidades. Embora a gente tenha destacado a bacia amazônica, como estamos falando do Brasil, destacamos esses estados aqui do norte, incluindo também o Mato Grosso, do centro-oeste, e o Maranhão, parte do Maranhão do Nordeste, que representa a bacia amazônica.
seria cerca de 5 mil milhões de quilômetros quadrados, com 25 mil quilômetros de rio navegáveis, para vocês terem ideia da dimensão desse desafio. Mas qual é o desafio? É que nesse território e ao longo desses rios encontra-se cerca de 30 mil comunidades ribeirinhas, das quais 10 mil comunidades ribeirinhas não foram também alcançadas ou não foram evangelizadas. Portanto, os ribeirinhos seriam outro grande desafio para focarmos na evangelização do nosso país. Os municípios menos evangelizados, em todo o Brasil nós teríamos cerca de 309 municípios, que eu classifiquei, levando em consideração até 5% de evangélicos, onde a maioria deles se encontram no Nordeste. 195 municípios com até 5% de evangélicos se encontram no Nordeste. E aqui está a distribuição por estado, depois vocês podem ter acesso. Aqui visualmente esses municípios, vejo que se concentram no Nordeste, Minas, Santa Catarina e especialmente no Rio Grande do Sul, ali em relação à região sul. Oi. Você considerou 5% para baixo ou até 5%? Até 5%, não é 4,9 não, é até 5%. Porque o meu deu 307. Certo. Ok, beleza. Outro, já mencionei rapidamente, mas como ponto, quero destacar a evangelização da zona rural do nosso país. A igreja evangélica ela é muito mais urbana do que rural. Quando nós tratamos do município de uma forma completa, apenas o Piauí estava ali com menos de 10%, mas, levando em consideração apenas a população urbana, quase todos os estados do Nordeste estão a menos de 10%. Ok? Os centros urbanos é o último desafio que eu quero destacar aqui, que é exatamente onde a maior parte da população brasileira se encontra. O Brasil tem experimentado um processo avançado de urbanização a partir da década de 50. Hoje nós somos um país muito mais urbano do que rural. A maior parte da população se encontra nesses centros urbanos. E aqui estão os dados, não de 2010, mas desse diário oficial, que foi publicado dessa estimativa agora no meio do ano. Aqui eu relacionei 25 municípios. Esses 25 municípios, a população total deles dá 51 milhões. Vocês lembram a população estimada do país atual? 204 milhões. Só esses 25 municípios aqui têm 51 milhões. Ou seja, eles representam quase em torno de 25% da população brasileira, está em apenas 25 cidades. 1/4 dos brasileiros estão nessas 25 cidades. Então, essas cidades aqui são as cidades mais populosas do nosso país. Se formos ampliar um pouquinho, levar em consideração as cidades acima de 100 mil, elas apenas totalizam 304 cidades que nós vamos ter no Brasil com populações acima de 100 mil. O que daria aí cerca de 56% da população do país, portanto, estaria em 304 municípios. Ou seja, se a gente pensar no total de municípios que nós temos, que são agora 5.570, mais uma vez a gente percebe que a grande população, maior parte da população do nosso país se encontra-se em alguns municípios. Estão bem concentrados mesmo. E aqui eu quero destacar que quando vocês são da área, são pesquisadores, mas quando eu estou falando em números, e creio que vocês também possam ter essa perspectiva, a gente não está aqui tratando meramente de números, mas nós estamos tratando aqui de pessoas, dos desafios que esses dados nos trazem, ou os desafios que esses dados nos revelam. Então, quando nós enxergamos aqui 25 municípios, ou cidades, aliás, com toda essa população, precisamos também enxergar a grande multidão que está vivendo nessas cidades e que estão experimentando todos os desafios comuns aos grandes centros. Violência, baixo atendimento na área de saúde, de educação, de moradia, de questão sanitária. Todos esses problemas comuns das grandes cidades, essas pessoas têm experimentado, digamos, de forma muito mais intensa
nesses 25 municípios. Então, nós devemos também focar, embora a gente tenha falando bastante nesses últimos anos a respeito dos segmentos, não podemos esquecer da evangelização dos grandes centros, porque é onde se encontram a maior parte da população brasileira. É claro, é evidente que há outros desafios, mas o tempo não permitiam. Eu coloquei aqui os desafios, digamos, mais conhecidos, os desafios que eu tinha mais acesso à identificação com esses dados. Eu não estou aqui ao apontar esses desafios, excluindo ou dizendo que esses desafios são mais importantes do que os outros, como a evangelização dos ciganos, a evangelização dos surdos, a evangelização dos imigrantes, e todas as outras demandas de evangelização do nosso país. Eu não estou excluindo esses desafios, eles também existem em nossa nação. Eu apenas estou pontuando esses daqui por eu ter o maior, digamos, acesso a essas informações e de alguma forma trabalhar com alguns desses desafios. Alguma pergunta em relação a esses desafios?